Hoje eu vou falar sobre o último livro de Richard Rorty, um filósofo pragmatista que viveu de 1931 a 2007. E esse último livro dele chama-se Literatura como Redenção. Então nós vamos ver aqui uma série de concepções a respeito da literatura, mas em particular, por que literatura? E qual é o papel dela em nossa vida e qual é o papel dela entre as artes. Então, vou falar algumas palavras sobre Richard Rorty. Nesse seu livro, que, conforme eu disse, chama-se Literatura como Redenção, e que é uma espécie de testamento dele, não é? Porque ele o publicou no ano de sua morte, 2007. Ele desenvolve temas atualizados como religião, política cultural, lugar da filosofia na cultura, holismo, historicismo, naturalismo, quietismo, bem interessante. E escreve numa linguagem compreensível, em que os termos são definidos na acepção empregada, indo do simples ao mais complexo, e apoiando-se na proposta jamesiana, de William James, de optar, sempre que possível, por aquilo que, entre aspas, ajudará a criar um mundo melhor. E ele, então, vai se mensurando com ilustres antecessores, de Emerson a Schelling, de Hume a Darwin, de Spencer, Robert Brandon, John Dewey, Kant, Heidegger, Hegel e assim por diante, semeando suas ideias baseadas na utilidade, elucidativas e sintetizadoras. Não é? Eu recomendo a leitura do livro. E eu vou agora me referir mais ao que ele diz sobre literatura. Por um lado, ele vê a poesia, que se não, eu então estou sintetizando as ideias dele, que se não pode tomar o lugar de uma religião monoteísta, pode, entretanto, substituí-la como uma volta ao politeísmo. Função essa que remonta ao romantismo. Diferentes poetas aperfeiçoarão diferentes aspectos da natureza humana, projetando diferentes ideais. 2 pontos. Isso limitará a possibilidade que alguém possa dizer como as coisas são realmente, e o cristianismo será um entre muitos poemas. Daí a revisitação que ele empreende de Wordsworth, panteísta, e de Whitman, futurista. Quanto ao lugar da filosofia em nossa cultura, ele esse lugar costuma ser importante quando grandes crenças são abandonadas. Há tempo no Ocidente, a luta entre os deuses e os gigantes escritas por Platão foi decidida pelos intelectuais a favor desses últimos, os gigantes. Restam, entretanto, pendentes algumas questões. Será a razão que permitirá aos homens se realizarem naquilo que eles têm de melhor, ou será a imaginação que os ajudará a se transformarem? Será que a física e a matemática, ao decifrarem e resolverem quebras-cabeças, nos dizem o que realmente é o real? Rorty defende se alinhar com os que defendem a imaginação. Citando: pela primeira vez no pensamento humano, os grandes românticos, em particular Schiller, introduziram a noção de que os ideais não têm que ser descobertos, mas inventados, gerados, tal como é a arte em geral. Dentro desse livro, A Literatura como Redenção, há uma citação extremamente interessante de Harold Bloom, retirada de um livro de Harold Bloom chamado How to Read and Why. Então, por que ler e como ler. Então, o Harold Bloom diz o seguinte:
O fato de alguém ler muitos livros leva esse alguém a ter consciência de muitas possíveis alternativas. E o que importa desse processo é que esse alguém se torna um self autônomo. Essa autonomia, que tem muito a ver com aquilo que Heidegger chama de autenticidade, passa a ser o traço distintivo do intelectual. Só quem lê livros para saber quais alternativas poderia ter é um intelectual. Outros há que leem livros por distração, por lazer, por entretenimento, mas apenas o intelectual busca neles o que Rorty chama de redenção. Um conjunto de crenças que finalmente coroará o processo de reflexão sobre o que fazer de si mesmo. No Ocidente, o intelectual esperou essa redenção primeiro de Deus, depois da filosofia, finalmente da literatura. Isso porque a literatura permite travar conhecimento com uma grande variedade de seres, que têm ideias diferentes e até opostas sobre o mesmo assunto, e sabem expressá-las apontando para diferentes alternativas possíveis. E não para uma única igual para todos, a qual tem sido dado o nome de Deus ou da verdade, respectivamente, pela religião e pela filosofia. Agora, conforme foi mencionado aqui, existem muitas variantes na literatura, né? Aquilo que os russos chamam de literatura artística é aquilo que nós vamos abordar agora. Quer dizer, a literatura enquanto arte. Quem estuda literatura artística é a crítica literária, né? Então, as perguntas que se fazem são essas. A crítica literária reflete a criação poética contemporânea? A crítica literária reflete a criação literária contemporânea? Bom, para a crítica da narrativa, ou seja, não é a crítica psicológica, sociológica, não literária em geral, mas é uma crítica que se preocupa com a artisticidade da obra. Há vários métodos a serem usados, alguns mais adequados do que outros, dependendo do gênero em questão, que pode ser conto, novela, romance, peça, crônica, ensaio, etc. Não há, porém, que vise revelar essencialmente o pensamento do artista. Quer dizer, não existe uma crítica literária que procure revelar o pensamento do artista. Por quê? Uma obra artística não é feita de intenções. Os pensamentos que o autor tem na vida real sofrerão transformações tais que na obra poderão se tornar o seu oposto. De qualquer maneira, eles serão tais como a obra os exige. Para que uma obra literária seja artística, o conteúdo deve ser expresso pela linguagem numa construção estilizada, feita de configurações e relações solidárias que tendam a uma totalidade. Isso é fundamental. Em que aquela linguagem e aquele conteúdo se fundam e se intensifiquem. Na poesia, ou seja, na criação poética propriamente dita, o grau de fusão entre a linguagem e conteúdo é o mais elevado, ou seja, aquele conteúdo é tal pelo fato de ter sido expresso naquela linguagem e vice-versa. A tal ponto, a mudança da linguagem implica a mudança do conteúdo, que o próprio Wittgenstein, atento, já alertou, citando: realmente, a filosofia deveria ser somente poetada. Agora, a crítica literária dá conta hoje de avaliar uma criação poética contemporânea? Bom, a resposta é a seguinte. Tomemos um exemplo. A avaliação de uma pedra preciosa implica a verificação do preenchimento ou do não preenchimento de certas condições exigidas por critérios estáveis,
tradicionalmente estabelecidos de preciosidade, ou seja, luz, pureza, lapidação, etc. Na avaliação de uma criação artística, há critérios estáveis, somados a critérios que necessariamente mudam conforme os tempos. Logo, a boa crítica literária dará sim conta da avaliação de uma criação artística de qualquer época, mas não em qualquer época. Vamos ver por quê. Ela só reflete, em parte, a criação poética contemporânea. E vai refleti-la de forma satisfatória e integral apenas se os critérios de fatura de dada obra contemporânea estiverem dentro do alcance dos critérios de avaliação dos valores imanentes, dos valores estáveis. Essa é a opinião de uma série de críticos, como Ingarden, Hartmann, Argan, a nossa Ostrower, Cândido, etc. Agora, então, se os critérios de fatura da obra dada, obra contemporânea essa, estão dentro do alcance dos critérios de avaliação dos valores estáveis, tudo bem. A crítica literária reflete a criação da poética contemporânea. E se não estiverem dentro dos critérios de avaliação dos valores estáveis? Bom, então cabe à crítica descobrir esses novos valores e, de uma certa forma, interpretar as obras em função também deles. Não apenas dos valores estáveis, mas também dos valores novos. Se os artistas são as antenas da raça, como dizia Ezra Pound, o máximo que pode fazer a crítica é acompanhar esses artistas e acompanhar os seus trabalhos para validá-los ou não validá-los. Ela pode se mover lentamente, ela pode regredir e progredir, mas ela chega lá. É tomar muito cuidado. Todos os criadores podem chegar à sua expressão. Conforme diz Bakhtin, não é? Conforme repetiu Bakhtin, em termos de que cada indivíduo é responsável, responde por sua unicidade. E essa sua unicidade se manifesta pela sua expressão. Só que essa expressão nem sempre coincide com a arte. Então, apenas poucos entre os que chegam à sua expressão poderão vir a ser considerados verdadeiros artistas. Agora, existe uma curiosidade contemporânea que se refere à novidade, à inovação. Quer dizer, nem tudo o que é novidade e o que é inovação também pode ser considerado arte. Eu vou então me referir agora a um ensaio muito interessante de Alcir Pécora, que saiu na revista online Sibila, de 6 de fevereiro de 2016, com o título de A Musa Falida e o subtítulo de A perda da centralidade da literatura na cultura globalizada. Eu vou me referir dentro desse ensaio apenas à questão dessa inovação, não é? E eu vou então ler o trecho correspondente. Como sabem, a Amazon, gigante das vendas na internet em todo o mundo, obteve essa posição praticando um tipo de venda que chamam de long tail, ou seja, cauda longa. Trata-se de uma estratégia de venda no retalho, na qual é preferível vender uma grande variedade de produtos, seja quais forem, mesmo que cada um deles venda pouco, do que vender apenas poucos produtos selecionados que vendam muito. Para dizer de outra maneira, o que importa nessa estratégia comercial não é tanto o que se vende, não é tanto a natureza do produto, ou ainda
quanto se vende em termos de produtos individuais, mas sim que toda a venda, o máximo de vendas, sejam necessariamente feitas naquela plataforma. No limite, que a Amazon se torne o lugar universal do comércio, e não que seja o lugar onde se vende, por exemplo, muito Kindle, se bem que o Kindle, a rigor, é menos um produto particular do que o gancho de um sistema que se autoalimenta e que tende a excluir dele todos os outros suportes de leitura. Na estratégia de venda de cauda longa, não importa a qualidade do livro publicado, não importa se é apenas um artigo que a minha mãe e os meus amigos adoram, mas sim que consigne a Amazon como agente dessa transação, com direito a uma percentagem importante dela. Nenhum critério estético se aplica sobre o produto, a fim de que ele possa ser vendido na Amazon. E no futuro, quem sabe, apenas se venda na Amazon. Bezos explicou. Bezos é o dono da Amazon, não é? Explicou no editorial feito por ocasião do lançamento de sua plataforma de autopublicação, disponível para quem quer que deseje vender seu livro, qualquer queixa ou exigência de expertise. O que é expertise? De acordo com Bezos, é qualquer sinal ou critério crítico. Essa expertise é qualquer sinal ou critério crítico que representa uma máscara de preconceito, de classe ou de privilégio cultural. Bezos ainda afirma nessa mesma direção: mesmo os melhores filtros, que podemos entender aqui genericamente por especialistas em literatura ou por leitores críticos, atrasam a inovação. O que importa é a inovação. Os críticos, os especialistas em literatura atrasam a venda. O critério para decidir a relevância da obra é a sua venda. Como notam os editores de uma revista chamada N+1, quando os critérios de apreciação artística são apenas um estorvo, os quais, como a própria obra, devem ser desmistificados, uma decorrência imediata da desmistificação é a ideia do que o critério decisivo de relevância para a obra é a sua venda. Não é muito estranho como efeito de desmistificação? Então, é isso que hoje em dia se entende comercialmente por inovação, não é? Por inovação. Cuidado, então, com querer atribuir ao novo automaticamente a dimensão artística, né? Nem toda inovação é arte. No caso aqui, pelo contrário, é anti-arte, né? Dentro da concepção desse Bezos. Essa é uma introdução. Nós veremos em seguida como existem outras artes, em particular, começando pela pintura, que tem características próximas à literatura e algumas, naturalmente, específicas. Começaremos com Leonardo da Vinci.